Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Graça, coordenadora da área de Assistência e Promoção Social Espírita da Regional Sudeste AME-BH. E nós iremos apresentar nesta tarde o tema A ápice e a caridade frente aos desafios das políticas públicas e os direitos sociais. O expositor é o Nelson Campos, que é o coordenador adjunto da ápice na União Espírita Mineira. Inicialmente, nós faremos a leitura do texto doutrinário Psicologia da Caridade, que é o capítulo 28 do livro da Esperança, de Emmanuel Chico Xavier. Psicologia da Caridade. Fazei aos homens tudo o que queríeis que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Jesus, no Evangelho de Mateus: amai ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Está no capítulo 11, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende, balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e, no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitude para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou, sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Então, neste momento,
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade de luz, seus prepostos aqui presentes, nos auxiliando nos trabalhos desta tarde e rogando as bênçãos divinas para este evento, para o expositor Nelson, que ele possa ser auxiliado pela espiritualidade de luz, trazendo o seu melhor no esclarecimento de todos nós, que possamos estar todos aqui envolvidos numa mesma energia de amor, de paz e de sabedoria, para que saibamos acolher bem estes ensinamentos, para colocarmos em prática na nossa caminhada junto às atividades da arte. Que Jesus abençoe todos os lares, todos os corações presentes. E vamos rogar a Jesus que envie a sua energia amorosa a favor de todos os irmãos que neste momento passam por dores e sofrimentos maiores, que sejam acolhidos fraternalmente e sejam despertados para a luz amorosa do amor de Cristo. Paz nos nossos corações. Esteja conosco, Mestre amado Jesus, neste momento e em todos os momentos de nossa vida. E assim seja. Então, agora eu passo a palavra para o Nelson, e que Nelson possa ser abençoado, por Jesus para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nesta proposta de busca do entendimento dos teus ensinamentos. Este estudo nosso hoje é realmente muito delicado, o entendimento para ser praticado no nosso dia a dia. Apesar da sua simplicidade, da objetividade do Cristo, deixou para nós de forma muito clara, como foi lido aí nessa leitura de abertura, através da parábola do bom samaritano, mas nós ainda realmente não estamos preparados para esta prática, estamos nos preparando. E é nesta busca constante, através da repetição, da reanálise, é que nós vamos realmente buscando esse entendimento e a força para praticarmos. Por quê? A ápice é a área de assistência e promoção social espírita. É a base para o exercício da caridade. Agora temos aí os desafios das políticas públicas e os direitos sociais, que nós precisamos estar alinhados, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É nesta busca que nós vamos, então, iniciar a nossa apresentação, porque primeiro nós vamos entender, gente, o que é caridade. Se nós vamos estudar um tema, a primeira coisa é entendê-lo. E a caridade, como Paulo nos apresentou, há tanto tempo, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. É muito claro a proposta dele, mostrando que não basta dar as coisas materiais. Então fica muito clara esta colocação de Paulo, não é mesmo? Não tem nem dupla interpretação. E continua Paulo, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Vai só aprofundando esta curiosidade, então, do que é caridade. Paulo realmente, ele deixou algo assim muito profundo para nós. Então, por isso que a doutrina espírita nos fala, não basta ter fé sem obra. A fé sem obra é morta. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel.
Então, Paulo vem nos mostrando que nós podemos cuidar de todos, dar tudo que nós temos para os necessitados, até o corpo para ser queimado, tudo isso. Mas se eu não tiver fé, não tiver obras, de nada vale. Então, e ainda nos apresenta que podemos fazer de tudo, se não fizermos para a nossa família, nada fizemos. Posso cuidar de todos. É um processo de aprendizado se eu já estou cuidando dos outros. Mas, e a minha família, como está? Olha o nosso imenso compromisso com a família. E há quanto tempo nós sabemos disso? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, precisamos realmente estar atentos ao nosso redor. Então, nós vamos ver que essa busca do entendimento da caridade, ela é muito profunda. Não é da noite pelo dia, não é simplesmente num estudo rápido que nós vamos estar assimilando. Consoante a questão 886 de O Livro dos Espíritos, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. É, acima de tudo, o sentimento de amor que envolve benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Assinala o codificador que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos para que fosse feito a nós mesmos. Então, esse ensinamento, gente, nós já sabemos há bastante tempo. Todas essas passagens de Paulo, quantas vezes nós já estudamos, quantas vezes nós já falamos, já pronunciamos, mas estamos exercitando? Estamos fazendo? Então, essa questão 886 do Livro dos Espíritos, que nós também a sabemos há muito tempo, decoramos esta passagem, essa resposta, indulgência, benevolência, perdão das ofensas. Mas o que é isso na prática? Então, antes de falar da caridade, nós temos de entender o que é caridade, interiorizar que caridade não é simplesmente cesta básica, não é simplesmente matar a fome ou matar a sede de alguém. Esse é um exercício da caridade. Então, nós vamos ver, todas essas informações estão também no Orientação ao Centro Espírita, que tem um resumo de todas as nossas passagens aí. Todos nós precisamos de estudar o livro Orientação ao Centro Espírita. Então, caridade exercida na prática pela ápice no Centro Espírita, diante dos desafios das políticas públicas e dos direitos sociais. Ou seja, a caridade exercida na prática no Centro Espírita. Nós estamos falando de um trabalho realizado no Centro Espírita. Isso precisa ficar bem claro. Se ela é realizada no Centro Espírita, nós sabemos o objetivo do Centro Espírita? Nós conhecemos o objetivo do Centro Espírita? Então, nós vamos ver que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de buscar conhecimento, buscar o entendimento, para não nos complicarmos. Então, o que são os centros espíritas? Se nós vamos fazer um trabalho no Centro Espírita, nós temos que conhecer o Centro Espírita. São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Vocês estão vendo como que é importante nós sabermos onde nós estamos? Escola de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Então, é muito importante nós virmos a saber realmente onde nós estamos. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores
oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. São as unidades fundamentais do movimento espírita. E é sob o ponto de vista jurídico. O centro espírita é constituído na forma de pessoa jurídica de direito privado, de acordo com as disposições da Lei Federal número 10.406 de 2002 do Código Civil Brasileiro. Então, nós precisamos estar bem alinhado com toda a situação do centro espírita, que nós estamos também subordinados à lei humana. Então, o centro espírita precisa estar legalizado, precisa estar todo organizado, e nós, conhecedores de toda a razão da existência do centro espírita. Por isso que precisamos estar sempre atentos com esse ponto de vista jurídico. Como que está a nossa casa espírita? Ela tem o seu CNPJ? Está em dias com a Receita Federal? Nossa casa espírita precisa de estar organizada. Nós vamos fazer um trabalho em um local que está cumprindo com a lei dos homens. Nós estamos no planeta Terra, onde existe uma legislação própria e que vai evoluindo. Nós temos que estar alinhados, precisamos estar alinhados com as mudanças na legislação, que é com muita frequência que vem acontecendo. Então, estamos em um centro espírita, uma pessoa jurídica que tem deveres a cumprir diante da lei. Então, nós vamos ver que nós precisamos realmente estar bem inseridos nesse contexto que nós iremos trabalhar. Os objetivos do centro espírita. Outro ponto que precisamos conhecer. Os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, auxiliando na formação do homem de bem, acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando as pessoas que buscam compreensão e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Desejam conhecer e estudar a doutrina espírita. Querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Estão em estado de vulnerabilidade social, de saúde física e ou emocional. Veja então, gente, o objetivo do centro espírita é acolher estas pessoas. O grande objetivo, nós precisamos estar alinhados com a nossa casa espírita, que é a base de todo o movimento espírita. Nós não podemos esquecer este compromisso. Qual a condição da casa espírita que eu frequento? Como que ela está? A sua organização? Eu preciso me aproximar, eu preciso saber o que podemos fazer para estar em dias com a lei dos homens e nos alinhar com a lei de Deus. E todas essas informações que eu fiz um resumo, não estou apresentando tudo, que estão no Orientação Centro Espírita, nessa última edição de 2022. Então, nós vamos trabalhar um local que nós estaremos conhecendo. A área de assistência e promoção social espírita, ela é uma área do centro espírita. Então, agora nós sabemos, nós estamos localizados em uma casa espírita que precisa estar em conformidade com a legislação. E eu saber o objetivo desta casa, eu estou na ápice, a área de assistência e promoção social espírita, que tem a fundamentação. Qual é a fundamentação da nossa área? A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus embasam o trabalho da assistência e promoção social espírita, que se fundamenta no amor ao próximo e na caridade. Ambos exemplificados por Jesus no ensinamento da parábola do bom samaritano, Lucas 10, 5, 37, e demais passagens, conforme os textos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 1 e 2. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes, a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Quem de nós não conhecemos esta passagem? Todos. Eu creio que todos que estudam
a Bíblia, que estudam a doutrina espírita, conhecem essa passagem. É extremamente clara. Jesus foi simples e objetivo, nos mostrando o que nós estamos fazendo aqui. Então, o que a gente está falando, até agora eu não falei novidade alguma. Tudo nós já sabemos, nós já conhecemos. O desafio é praticar, é estarmos dispostos a agir conforme os ensinamentos. Então, nós vamos ver que a área está inserida no centro espírita. E a fundamentação legal desse trabalho que a área tem compromisso de realizar. A área de assistência e promoção social espírita no Brasil deve considerar na sua prática as orientações contidas na legislação brasileira e na Política Nacional de Assistência Social, no PNAS, tanto com os instrumentos jurídicos públicos quanto com os privados, quando couber trabalhando em rede e em parceria. A legislação atualizada poderá ser acessada pelo link da FEB. Por quê, gente? É muito bom quando nós buscamos o link, porque está sempre atualizando. Se a nossa legislação teve alguma mudança, automaticamente os trabalhadores aí atentos da Federação Espírita Brasileira estão buscando essas informações para nós. Por isso que o Orientação Centro Espírita, de quando em quando, está passando por atualizações. Agora, o Evangelho de Jesus, o que muda é o nosso entendimento. O Evangelho de Jesus continua o mesmo, não tem alteração alguma. As alterações é a nossa capacidade de entendimento. Gradativamente, nós vamos ampliando esta nossa capacidade de entender. Então, nós vamos ver que, se estamos nesta proposta, nós precisamos de conhecer o que realmente estamos fazendo. Qual é a finalidade da APSE? Oferecer a assistência e promoção social espírita, assegurando suas características preventivas, beneficentes e promocionais, prestando auxílio espiritual, moral e material, além de orientar e encaminhar os beneficiários a se integrarem ao sistema de proteção social do Estado brasileiro. Promover a formação do homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, com vistas à construção de uma sociedade fraterna, beneficiada pelo bem que pratica. Esta finalidade, gente, é muito clara. Além de orientar, além de fazer o que nós temos, nós precisamos de encaminhar o beneficiário. Se a casa espírita tem ali naquele momento que ele chega e que apresenta a sua necessidade, e se existe a necessidade material, e a casa espírita tem condição de atendê-lo, ela vai atendê-lo e vai buscar conhecê-lo. Vai aproximar, vai programar uma visita, vai conhecer essa família, e nessa chegada na casa espírita já vai ficar sabendo se ele já tem conhecimento dos seus direitos, se ele já conhece o CRAS, se ele já foi se apresentar lá. Então, nessa recepção, nesse momento de acolhimento, que toda a casa espírita aqui não tem, precisa de se preparar para acolher quem chega. Porque muitas vezes, no dia do trabalho assistencial, chega pessoas que não foi buscar nada material. Foi buscar conhecimento, foi buscar entendimento, foi querer saber o que é o centro espírita, o que ele tem para oferecer. Muitas vezes é buscar socorro de conhecimento, de entendimento, socorro espiritual. Talvez está pensando até em um suicídio. Mas antes de suicidar, eu vou ali naquele centro espírita para ver o que vai acontecer comigo. Tem alguém para recebê-lo na minha casa espírita? E ele chega lá no dia da assistência, eu vou dar para ele sopa, uma cesta básica? Ou eu vou acolhê-lo? Tem alguém preparado para recebê-lo? Esse é o nosso desafio. Então, essa preocupação nós precisamos de ter. Já sabemos, vimos aí o objetivo da casa espírita, a proposta e como trabalhar. E a leitura inicial nos falou da palavra do bom samaritano, que é o modelo para o nosso trabalho. Então, nós vamos ver, gente, que está tudo em nossas mãos. O objetivo. Qual o objetivo da APSE? Acolher, escutar e orientar as pessoas e as famílias
em vulnerabilidade e risco social que buscam o centro espírita, ou que, por algum modo, possam ser abrangidas pela ação comunitária desenvolvida pela instituição, ofertando auxílio espiritual, moral e material, visando a sua promoção social, crescimento espiritual e cidadania, proporcionar a todos os participantes da tarefa, beneficiários, frequentadores e trabalhadores voluntários do centro espírita, a oportunidade de praticar a caridade pela vivência do Evangelho à luz da doutrina espírita. Olha o nosso compromisso: acolher quem chega e proporcionar esse atendimento, conforme a sua necessidade, em condições, em conformidade, dentro das condições da instituição. Algum ponto que possa ser abrangida pela ação comunitária desenvolvida pela instituição. Tem alguns pontos que a instituição desenvolve na comunidade que talvez você encontre a pessoa pela primeira vez, não é na casa espírita. Talvez é num evento, numa visita ao hospital, você encontra alguém que nem nunca viu falar da casa espírita, não sabe nem o que é um centro espírita. É um outro local. Talvez uma visita ao hospital, aquela pessoa que está ali preocupada, Você vai dialogar com ela, é até preocupada com a família. Eu não sei como que a minha família está, eu que sou o mantenedor da família. Talvez é uma equipe da área de atendimento espiritual que está fazendo a visita ao hospital. Eles fazem contato de imediato com a APS. Muitos do AE trabalham na APS também. Muitos trabalhadores de todas as áreas trabalham na APS. Ajudam nas atividades assistenciais, que é o que precisa ser feito. A APS é de todos os trabalhadores da Casa Espírita. Aí apresenta aquela demanda, o que acontece? Pega o endereço dessa família, vamos visitá-la. Chega lá, você encontra uma demanda que não foi na Casa Espírita. Mas ali você vai aproximar dessa família, conhecer a necessidade dela. A proposta não é tornar ninguém espírita, é levar o socorro material e o consolo espiritual, em conformidade com a sua orientação religiosa, com respeito à religião que ele pratica. Vamos conversar sobre Jesus, vamos falar sobre a necessidade de estarmos alinhando as nossas mentes, o nosso pensamento com a proposta do Mestre, de forma muito natural, sem preocupação em torná-los espíritas. Não é essa a proposta. Mas de levar o Evangelho de Jesus, sim. E isso nós não podemos ignorar. Nós estamos em um trabalho espírita, com respeito, todo respeito à religião da outra pessoa, mesmo que ele esteja na casa espírita. Imagina, então, uma visita domiciliar. O respeito que nós temos que ter pela forma do outro crer. Então, e esse proporcionar a todos os trabalhadores esta oportunidade é fundamental. E dentro da organização geral, as atividades da área de assistência e promoção social espírita devem ser realizadas sem imposições, de forma integrada com as demais áreas do centro espírita, com orientação e embasamento doutrinário e assistência espiritual, de modo que possa constituir-se em um dos meios para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da doutrina espírita. Veja que importante, gente. Trabalhar sempre na integração com as demais áreas, com orientação e embasamento doutrinário, de modo que possa constituir-se um dos meios para a libertação espiritual do homem, que é a finalidade primordial do centro espírita, nos libertar. Sugere-se ao centro espírita de uma mesma localidade que compartilhe informações e atividades, auxiliando-se mutuamente, podendo organizar as atividades de assistência e promoção social espírita de forma articulada e complementar. É outro ponto fundamental nessas atividades da Casa Espírita. Tem outra Casa Espírita na minha regional, mais próximo, estamos fazendo o mesmo trabalho, ou você tem um tipo de trabalho, ele tem um complemento do seu. Muitas vezes, principalmente nas cidades menores, ocorre muito isso. Tem famílias, se a cidade tem 5 centros espírita, a família vai nos 5 centros espírita, e sempre buscando cesta básica. Se as casas espíritas têm uma aproximação, têm um trabalho integrado, ela faz o quê? Um complemento. Eu tenho condição de dar a cesta básica, aí eu vou fazer a visita,
Eu vou encaminhá-la, eu vou acompanhá-la lá no CRAS, eu vou buscar um meio de pai que é idoso, ele ainda não tem benefício, eu vou acompanhá-la, cada um com a sua necessidade. Então, as casas espíritas precisam estar integradas para fazer uma complementação da assistência a esta família. Tem casa espírita que tem curso profissionalizante. Olha, essa família tem adolescente. Na minha casa não tem, mas na outra tem. Vocês vendo como que a aproximação das casas é fundamental? Precisamos estar juntos. Então, esses que estão na mesma regional, que façam um trabalho, inclusive, integrado. E realmente conhecer a necessidade dessa família. Que pode acontecer de estar ocorrendo um puro assistencialismo. É uma cesta básica de cada casa espírita, para que eu vou trabalhar? Eu tenho que comer. Então, ao invés de estarmos promovendo, nós estamos acomodando a pessoa. Por isso a importância desta aproximação. Então, precisamos estar bem atentos a essa condição do nosso trabalho. Recomendações e observações. Os centros espíritas, em sua relação com órgãos públicos, empresas ou organizações não governamentais, devem considerar sempre a ética e o bom senso, não aceitando compactuar em nenhuma hipótese com interesses políticos partidários e rejeitando contribuições em espécie, bens ou serviços que desvirtuem ou comprometam a qualquer título o caráter espírita da instituição. Estimular continuamente os jovens e os demais participantes do centro espírita a colaborarem nas atividades da assistência e promoção social espírita, a fim de que possam aliar conhecimento doutrinário e prática da caridade. Que fora da caridade não há salvação. Não adianta ter tanto conhecimento se eu não tenho o exercício do bem. E essas atividades que o centro espírita vai, através da relação com os órgãos públicos, temos que ter muita cautela. Com empresas e organizações não governamentais também, deve sempre considerar a ética e o bom senso, não nos comprometendo de forma alguma. Então, nós vamos ver que temos que ter muita cautela em tudo que formos fazer, não irmos pela emoção, de forma alguma. Vamos buscar conhecimento e entendimento da proposta do nosso trabalho. Porque muitas vezes a casa espírita começa a desvirtuar totalmente da proposta doutrinária. Quantas casas espíritas deixaram de trabalhar com a creche, por exemplo? Em cidades menores, a gente sabe que tem uma tendência muito grande das casas espíritas fazer essas parcerias com o poder público. Muitas criam creches e as atenções da casa espírita voltam toda para a creche. E creche pública não pode ter foco religioso. Muitas instituições que trabalhavam com creche entregaram a creche para o poder público. Fecharam, entregaram. As que continuam fazem um trabalho com as famílias das crianças. Com as crianças na creche, não. Porque não pode. Inflige a lei. Mas com as famílias das crianças. Fazem visita às as famílias vêm à casa espírita no dia do trabalho assistencial, inclusive trazem até as crianças que frequentam a creche, mas elas não estão vindo na creche, elas estão vindo no centro espírita. E no centro espírita, elas vão ouvir Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Seja de qual religião for, nós vamos aproximar deles, nós vamos falar de forma caridosa com estas famílias, a fim de estimulá-la a fé, a perseverança no bem. Esta é a proposta. Então, o outro detalhe é estimular os jovens e os demais participantes da casa espírita. Tem pessoas que só ficam no grupo de estudo, tem outros que é só reunião mediúnica. Precisamos estimular nossos companheiros ao trabalho. A prática da caridade material é um exercício para desenvolver em nós o sentimento, que nós vamos aprendendo a aproximar das pessoas, nós vamos aprendendo a aceitar o outro como ele é, estimular os jovens a participarem da campanha do quilo, aos grupos de estudo, né? Estimular por que da campanha do quilo, é muito importante. A campanha do quilo, gente, costuma ter uns desdobramentos fantásticos. Você toca em uma casa, vem alguém te atender,
que está extremamente necessitado de um diálogo, de um acolhimento. Aquela casa bacana demonstra que é um pessoal de classe média alta ou alta. Quando chega, a carência é total. E muitas vezes a nossa campanha do quilo termina naquela casa, porque nós vamos ali, aquele período que estaríamos nas outras, estamos ali ouvindo aquela pessoa, dando oportunidade para ele se abrir, né, abrir seu coração. Então, olha o desdobramento que tem o trabalho espírita. Então, eu preciso participar dos grupos de estudo, preciso estudar, mas preciso praticar. E é o exercício da prática material é que vai desenvolvendo em mim o sentimento, vai desenvolvendo a minha capacidade de amar, de aceitar o outro como ele é, desenvolvendo a indulgência, a benevolência, a capacidade de perdão, a legítima caridade. Não é só adquirir conhecimento, é praticá-los. E é fundamental, não podemos esquecer dos nossos jovens. Precisamos estimulá-los. Então, meus irmãos, nós vamos vendo que estamos também sob os fundamentos legais da assistência social. Todas essas atividades que fazemos, estamos subordinados à legislação humana. E esses fundamentos legais, nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069, de julho de 1990, a Lei 8842, de 94, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. A Lei 9.608, de fevereiro de 98, dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Serviço voluntário, precisamos conhecer esta lei. Então, todas essas leis é que regem a assistência social no Brasil. Tem resoluções do Conselho Nacional da Assistência Social, o CNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, Resolução 145 de 2004, norma de tipificação da assistência social, a Resolução 109, e para informações gerais e atualizações de ordem legal, consultar os sites do Ministério de Desenvolvimento Social e do Conselho Nacional da Assistência Social. Temos aí os sites. Eu preciso estar inteirado. Eu preciso saber esse trabalho, que se eu vou trabalhar com criança, se eu atendo criança, se eu faço evangelização na minha casa espírita no dia da assistência social, eu preciso conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se eu tenho jovens na minha campanha do quilo, eu preciso conhecer a lei do voluntariado. Eu tenho termos de voluntário que eu preciso assinar, mas e o menor de idade? Como é que fica se eu estou chamando para o trabalho? Vocês estão vendo como que eu preciso estar inteirado da lei dos homens e da lei de Deus? Porque hoje as pessoas estão tão assim entusiasmadas com tanto direitos, que assim que fica sabendo, corre para a justiça. E já sabemos de várias casas espíritas que já enfrentaram problemas. Precisamos ter cautela, inclusive com dados pessoais. Redes sociais, nós estamos aí postando foto dos nossos assistidos. No dia da nossa sopa, nós estamos fazendo foto e postando. Na hora de entregar a cesta básica, estamos fazendo foto e postando. Não podemos fazer isso mais. Por isso que a gente fala, esse acompanhamento das leis humanas que nós precisamos de ter. A lei de Deus é o nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento da nossa capacidade de entendimento é que vai mudando o nosso entendimento. Agora, a lei dos homens, não. Precisamos estar acompanhando essas mudanças. Eu faço isso há 30 anos. Hoje é diferente. Hoje é diferente fazer assistência social. As casas espíritas que têm trabalho em parceria com a rede pública, em parceria com prefeituras, que tem lar de idosos, que tem creches, que tem residência inclusiva e outro que tem na área da saúde, sabem disso. Já tiveram que se adequar para essas parcerias. Toda casa espírita que continua com parceria, elas se adequaram juridicamente.
Porque se não adequaram, não pode fazer parceria. E essas parcerias têm que ser feitas de forma inteligente, sem fugir da proposta da casa espírita. Então, a assistência social não é só pegar para fazer, precisamos buscar conhecimento. E é como já foi dito várias vezes, conhecimento doutrinário e jurídico naquela área que nós vamos atuar. Não é só pegar e fazer. Então, temos que ter com pessoas que chegam na casa espírita. Eu gosto tanto do trabalho que vocês fazem, eu vim aqui para ajudá-los. E já vai logo para a confecção da sopa. E ali na confecção da sopa, não sabe nem a proposta, o porquê daquela sopa. Mas se ele está sentado do nosso lado, vamos começar o diálogo fraterno com essa pessoa. Vamos começar a apresentar para ele a proposta daquele trabalho. Porque tem situações que a pessoa chega na casa só para assistência social, tem pessoas que vai só para a campanha do quilo e nunca participou de um estudo na casa espírita. Ela gosta desse trabalho. Mas e diante dos desafios que acontecem durante a campanha do quilo, nesse trabalho assistencial, como é que ela reage? Ela está reagindo como espírita? Se ela não conhece nada da doutrina espírita? Ela nem sabe nem por que ela está ali fazendo aquele trabalho? Olha o nosso compromisso. E existem situações de pessoas que chegaram com esse propósito e ficaram 1 ano, 2 anos, 10 anos e se tornou presidente da casa espírita, só fazendo assistencialismo, sem conhecer nada da doutrina espírita. Vocês acreditam nisso? E o resultado não foi bom. É deprimente, chega a ser deprimente, gente, o que aconteceu. Com um caso muito, que não vale a pena contar aqui, nem devo, mas pode acontecer. Vocês estão vendo a importância do conhecimento? É fundamental. Assistência e promoção social espírita não é assistencialismo, não pode ser simplesmente esmola. Esse tempo já passou, agora nós estamos sendo obrigados a descer do cavalo e conhecer o assistido. Conhecer a necessidade dele, aproximar dele, dar o que nós temos e encaminhá-lo e acompanhá-lo. É o que nós já conhecemos há mais de 2000 anos, mas agora estamos sendo obrigados a fazer. Porque senão, o que vai acontecer? Seremos derrubados do cavalo, seremos obrigados a buscar conhecimento, a entender o Evangelho de Jesus para servir. O que Saulo fez. Com toda a fidelidade à lei mosaica, ele, sem conhecer o cristianismo, iniciou a perseguição, não é isso? E quando Jesus o viu, o derrubou do cavalo, ficou cego, ele foi buscar o conhecimento. E ali, com toda a fidelidade, após o conhecimento, ele começou os trabalhos. É um exemplo fantástico. Então, precisamos ter como modelo o samaritano. Por isso que Jesus resumiu todas as leis e os profetas nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Esse é o nosso desafio. E nessa busca, gente, do conhecimento da nossa legislação é fundamental. Porque precisamos estar alinhados para evitar problemas maiores no futuro. A resolução da diretoria colegiada, que é o RDC, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a NOB-RH, SUAS, e a Lei 3019, que é o marco regulatório, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, conforme eu já disse. Então, essa RDC, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a nossa casa espírita realizar trabalhos de entrega de cesta básica, para confecção de sopa, precisamos estar adequadamente preparados. A nossa alimentação que está sendo doada, como é que está a sua data de validade? A sopa que estamos confeccionando, quais os cuidados que estão sendo tido ali naquele local, como que está a minha cozinha, ela está adequada? Eu tenho lá a permissão da vigilância sanitária? Tenho o alvará de funcionamento da vigilância sanitária?
Qualquer coisa que acontecer com um dos assistidos ali, pelo fato daquela alimentação, como nós temos visto a distribuição de sopa na rua, o que já provocou em algumas cidades, e quem distribuiu, olha o comprometimento, e na nossa casa espírita. Há muitos anos, ou melhor, há alguns anos atrás, quando falamos isso em uma regional, as pessoas falaram assim, nossa, vamos parar com a sopa essa semana, nós não podemos continuar. Não é assim, gente. Não é parar, nós precisamos buscar a adequação. A adequação. Adequar a nossa casa espírita dentro da nossa legislação. Os nossos gestores desta casa, se são acessíveis ou não, nós precisamos buscar com caridade o meio de orientá-los. Porque muitas casas espíritas nós sabemos o desafio que é em questão de gestão, mas com caridade nós vamos conseguir aproximar e orientar. Esse marco regulatório, gente, então, para quem tem assistência em parceria com o município, precisa estar totalmente adequado. Para ele fazer essas parcerias, ele está adequado. Já tem muito tempo que iniciaram essas parcerias. Então, ele já está. Se eu participo de uma casa que tem parceria, ela está adequada. Mas e os trabalhos da assistência social desta casa sem parceria? Como que eles estão? Porque a cozinha da instituição que tem parceria tem que estar adequada. Ela tem visita da vigilância sanitária, ela tem cobrança. Mas e a cozinha do centro espírita? Como que está? Aquele que confecciona uma sopa. Vocês estão percebendo? Então, nós precisamos estar adequado à lei dos homens. Não podemos fazer de conta. E as pessoas, esse 9RH, as pessoas que trabalham na casa espírita, todos assinaram o termo de voluntariado? Os jovens que participam da campanha do Quilho, participam do trabalho da casa, já assinaram o termo também com a autorização dos seus pais? Então, são pontos que nós precisamos verificar. São coisas básicas, práticas. Porque aqui nós não vamos entrar em detalhe profundo das legislações, profundo da nossa rede de assistência social. Isso, cada casa espírita tem sua realidade. E precisamos buscar conhecimento. Então, nós vamos ver que a casa espírita que já tem essas parcerias, a coisa está mais tranquila. Com a parceria, com aquele trabalho. É importante registrar que as leis, a exemplo da Lei Orgânica da Assistência Social, famoso LOAS, são de acordo com o Livro dos Espíritos, questão 797, fruto das forças das coisas e da influência das pessoas sobre o progresso. Todos os lados que nós vamos, estamos passando para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração está chegando. Nós vamos continuar nos mesmos hábitos do expiação e prova? Nós vamos, então, retornar para o mundo de expiação e prova. Nós não vamos poder continuar no mundo de regeneração. Nós não estamos preparados. Porque a própria legislação humana está se adequando. A legislação humana, como funciona o CRAS. Então, a própria legislação humana está se adequando à lei de Deus. E nós? Nos nossos trabalhos espíritas, com tanto conhecimento, com tanta oportunidade de exercitar o conhecimento que nós já adquirimos. Então, nós vamos ver que esta oportunidade que temos, nós não podemos ignorar, porque, como diz aí a lei de Deus, né, já está na lei humana, o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, que é a porta de entrada dos usuários à rede de proteção social do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, a unidade de proteção básica do SUAS, com o objetivo de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais. Estão trabalhando na prevenção também, é o objetivo do CRAS. E quando fala desta aproximação da lei humana com a lei de Deus, eu já falei isso não sei quantas vezes, mas todas aquelas pessoas que já foram encaminhar alguém, já foi acompanhar alguém no CRAS, ou que conhece o CRAS, que trabalha no CRAS, sabem disso. Que quando uma pessoa chega no CRAS para ser atendida, ela é acolhida por dois profissionais, um assistente social e um psicólogo,
que vai ouvi-la, vai conhecer as suas necessidades. E o que o CRAS tem, em conformidade com a legislação, tem vários itens que o CRAS precisa de ter, conformidade com a lei humana, aquela apresentação daquele cidadão, das suas dificuldades, da sua demanda, o que o CRAS tiver para atender a demanda dele, já vai ser atendido. Porém, esses profissionais, após ouvi-lo, após anotar tudo, fazer um relatório, eles vão agendar uma visita neste lar. E nessa visita, eles vão com um olhar profissional, vão conhecer as legítimas necessidades daquela família. E o que eles encontrarem lá nessa família, eles vão encaminhá-la para os outros órgãos aptos a atendê-la. Se eles veem um idoso acamado, numa condição precária, a família não tem estrutura para cuidar desse idoso, eles vão fazer um estudo na viabilidade de levá-lo a um ILPI, uma instituição, né, de longa permanência para idosos. Se eles chegarem a essa conclusão, que é o melhor para aquele idoso, o olhar profissional. Se tem crianças fora da creche, eles já vão. Então, eles vão conhecer essa família, estão aproximando e vão acompanhá-la. Para onde for encaminhada, será acompanhada. O que é isso? Que trabalho é esse? De onde nós temos esse modelo? Não é exatamente a palavra do bom samaritano? Que aproxima da pessoa, conhece, dá o que tem e encaminha e acompanha? Então, nós estamos vendo, gente, que a lei dos homens está exercitando a lei de Deus. E nós, na Casa Espírita, essa é a pergunta para nós. Como estamos fazendo? Não adianta eu conhecer toda a legislação humana, conhecer todo o Evangelho do Cristo. Como que eu estou trabalhando? Então, nós vamos ver que o CRAS, ele atende casos de famílias em situação de risco e ou vulnerabilidade social, tais como situações de conflito familiar, famílias que estão passando por situação de insegurança alimentar em decorrência de pobreza, famílias que enfrentam dificuldades para ter acesso a serviços públicos de saúde, educação, entre outros, pessoas com deficiência e idosos que precisam de acesso ao benefício de prestação continuada, crianças e adolescentes que apresentam comportamentos que indicam estarem vivenciando algum tipo de conflito envolvendo a família ou convívio social. Olha, eles vão visitar uma família e eles vão com esse olhar. Vejam bem, são dois profissionais, vão com esse olhar. Aqueles adolescentes que têm naquela família, aquelas crianças, pela forma de comportamento daquelas crianças, puxa vida, tem algo diferente acontecendo aqui. Então, o nosso olhar de espírita, mesmo que sejamos profissionais, nós vamos no trabalho espírita com o olhar espírita, sem ignorar esta visão também. E o CRAS ainda oferece acolhida, atendimento psicossocial individual e coletivo, acompanhamento familiar, visitas domiciliares, planejamento de desenvolvimento familiar, vigilância social, encaminhamento, articulação com a rede de convivência e assistência. Então, é uma busca ativa. Esse é o funcionamento do CRAS. Esta é a lei que rege o CRAS. Nós sabemos que em várias cidades tem CRAS em precárias situações. Sabemos disso. Tem CRAS que não cumpre com seus deveres. Ou seja, como que estão os gestores deste município? Como que estão os cidadãos desse município? Que a maioria de nós não sabemos nossos direitos. Porque se o CRAS não está cumprindo com seu dever, tem onde denunciar. E nós sabemos muito bem. Precisamos de comunicar ao Ministério Público. Que o CRAS não está fazendo nada, o CRAS não tem nada, as famílias chegam lá e saem pior do que chegou. Se está acontecendo isso, eu como cidadão, eu tenho esse dever de comunicar ao Ministério Público o que está acontecendo. E o Ministério Público de atuar. É o órgão que tem esse dever. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que o CRAS é um órgão que abre a porta para o atendimento. Ele é o ponto-chave. Os grupos socioeducativos para famílias ou representantes e a comunidade.
divulgação de informações de modo a oferecer referências para as famílias e indivíduos sobre programas, projetos e serviços socioassistenciais, produção de material socioeducativo, planejamento e organização de atividades, registro de informações e atividades desenvolvidas. Então, o CRAS, você vê que ele tem muitas atividades. É um órgão com um papel muito importante na sociedade. Por isso que ele é a porta de entrada. E nós conhecemos alguns, gente, que são fantásticos. A atuação do CRAS na regional dele. É muito interessante. E um dia nós vamos chegar que todos estarão realmente cumprindo com esse dever. Nós vamos ver que os objetivos pretendidos. Quais são os objetivos pretendidos diante... E não estão todos aí não, gente. O CRAS ainda tem mais ações. Quais são os objetivos pretendidos? Promover a emancipação social das famílias, promover o protagonismo de seus membros, fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, contribuir para a qualidade de vida no território, reduzir os indicadores de exclusão social, prevenir situação de risco social no território referenciado pelo CRAS, promoção de direitos. Olha o papel do CRAS. Então, a Casa Espírita, quando conhece o CRAS, que ela conhece as suas atividades, a família chegou na Casa Espírita, naquele atendimento, naquele acolhimento, ela falou das suas necessidades, você já tem noção. Você já foi ao CRAS? Se não, que hoje em dia é raro uma família que ainda não foi ao CRAS, se não, você vai orientá-la. E se ela fala que já foi, você vai perguntar o que está acontecendo, se o CRAS não está atendendo, para você ter esse conhecimento. E se você tem uma aproximação do CRAS, fica mais fácil ainda. É muito importante a gente ter essa noção, essa base do conhecimento. Não precisamos conhecer detalhes da legislação, mas precisamos conhecer os serviços que são prestados, para sabermos orientar, encaminhar e acompanhar. Porque é a promoção dos direitos, que está aí na parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos esse exercício constante. Nós vamos ver, então, que ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que soubesses impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a obra da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. É o item 5 do Evangelho, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos, então, nos prepararmos para aproximar das situações difíceis, usar do conhecimento que a doutrina espírita nos disponibiliza para a prática. Não basta conhecer e falar bonito, temos que praticar. Não é exigir de ninguém, é exigir de nós mesmos. Porque o que levaremos daqui? Diante desse conhecimento, o que levaremos? Nós vamos ver que quem será cobrado não será nosso vizinho, não será ninguém, serão todos nós. E a atuação do governo nessas leis, o CFN, o Conselho Federativo Nacional, que a Comissão Executiva do CFN, em sua reunião de fevereiro de 2013, em Brasília, decidiu submeter ao exame da área da ápice as seguintes questões. Em 2013, gente, o CFN, primeiro, diante do conceito de assistência social na Constituição de 88 e as diretrizes estabelecidas pela LOAS e a Política Nacional de Assistência Social, é possível a Casa Espírita realizar este serviço? É possível a Casa Espírita realizar o trabalho de assistência? 2. Em vista à organização e objetivos das Casas Espíritas, qual o papel do movimento espírita nessa área? Tendo em vista a definição constante em O Livro dos Espíritos, questão 886, versando sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus, que deveremos fazer
e quais as principais atividades que deveremos estimular sejam adotadas pela comunidade espírita? Quais atividades nós, da APSE, devemos estimular a Casa Espírita a adotar? É montar creche? É um ILPI? É uma residência inclusiva? É distribuir sopa na rua? O que é? Nós temos de analisar. Que atividades devem caber ao movimento espírita, especialmente às casas espíritas, para que seja mantido o trabalho estritamente pautado no Evangelho de Jesus, na codificação kardeciana e obras de psicografia de Francisco Cândido Xavier, especialmente as orientadas e coordenadas por Emmanuel? Que atividades devem caber ao movimento? Qual o entendimento, segundo as obras, do sentido da palavra promoção? Olha a pergunta. Qual o entendimento, segundo as obras, do sentido da palavra promoção? Quando a Casa Espírita profissionaliza os serviços assistenciais, como possibilitar o voluntariado não qualificado no exercício da caridade nessa área? Olha os desafios. E a sétima, qual deveria ser a ação do espírita no mundo, segundo a fundamentação doutrinária? Esta é a sétima e última pergunta do CFM para nós. Qual deveria ser a ação do espírita no mundo, segundo a fundamentação doutrinária? Veja então o compromisso nosso, gente. Doutrina espírita tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Está no prolegômeno do Livro dos Espíritos. Fica bem claro. O objetivo da Casa Espírita, esclarecer, abrindo essa nova era para a regeneração. Temos que estar com o nosso coração aberto ao amor e a nossa mente ao aprendizado. Fundamental, indispensável que venhamos buscar conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós vamos ver que nós saímos do primitivismo e estamos ainda no casulo. Estamos ainda no casulo. E é o nosso esforço, a nossa perseverança no bem, com essa vontade de aprender, é que vamos sair do casulo, da nossa ignorância, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Vamos conseguir sair desse casulo com os trabalhos no bem, com a busca do conhecimento, com a dedicação fidedigna à lei dos homens e à lei de Deus, alçaremos voos rumo ao infinito, conforme nos mostra a natureza com tanta clareza, que precisamos, com o nosso esforço, sair deste casulo. Não é com crítica, não é condenando ninguém, não é querendo mudar as pessoas. É na busca da nossa transformação é que conseguiremos nos transformar e alçar voos. E nesse contexto, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes que a esmola. Então, precisamos urgentemente desenvolver em nós a capacidade de aproximar do outro. Aproximar. Então, nós temos aí todo o ensinamento de Jesus. Há mais de 2000 anos, eles já estão aí. Ampliando o nosso entendimento, chegamos nesse ponto de nos esforçarmos para combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e aproximarmos do outro e nos melhorarmos a cada dia nessa confiança permanente no nosso Mestre Jesus, que cuida de nós, que cuida do nosso planeta Terra, que nos acolhe e nos dá tantas oportunidades de crescimento. Que Jesus nos ilumine e nos fortaleça para cumprimento dos nossos deveres. Fica aqui a nossa parte, graça, estando à disposição aí para se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Muito bem colocado, seus esclarecimentos. Agradeço em nome de todos por todo esse aprendizado. E é isso o que você
concluiu aí, Jesus nos trouxe o seu evangelho há 2000 anos. E ele está muito atual e nós ainda temos dificuldade de vivenciá-lo. Então, fica aí o desafio para todos nós, nos esforçarmos neste aprendizado para nos tornarmos pessoas melhores, fazendo aquele esforço para, conforme aquele dizer, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Então, é o nosso desafio, dentro desta área, buscarmos essa transformação através do acolhimento do nosso irmão, do nosso próximo, aprendendo a ouvi-lo e acolher.
trabalho conforme os seus trabalhadores. Principalmente, Nelson, porque na história de 58 anos da casa, nós nunca recebemos nenhum centavo de subvenção. Então, a necessidade maior desse cadastro é quando você tem aí algumas atividades que dependem do poder público. E até hoje nós estamos remando com os esforços próprios mesmo. Isso. Cada casa de acordo com a sua capacidade. Nós precisamos pôr isso na cabeça. Não vamos fazer nada além. Temos trabalhadores para fazer esse trabalho? O que nós podemos fazer? Não vamos ficar buscando, gente. Como diz, tem que fazer coisa bacana, nada disso. Fazer pouco e fazer bem feito, em conformidade com o Evangelho de Jesus e a proposta da doutrina espírita. Não se preocupe, não tem que atender 50 famílias. Atende 5. A sua condição vamos. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não precisamos de preocupar. Isso aí, realmente, eu creio que foi até um alívio para casa. Samaritana, só completando, também foi uma das falas do Nelson, eu não ia entrar nesse mérito. Eu acho que ainda tem muitos assuntos aí inesgotáveis, quando ele fala do Conselho Nacional. Então, cada município também tem o seu Conselho Municipal de Assistência Social. E aqui em Belo Horizonte, eu, inclusive, faço parte deste conselho. Então, eu sou conselheira. Então, cada conselho também tem regras que estabelecem as suas inscrições de entidade. E, infelizmente ou felizmente, eu até concordo com a sua colocação, porque são uma forma, assim, de criar barreiras, criar, assim, formas que acabam dificultando realmente o acesso dessas entidades inscritas. Mas tem um fundo do porquê que foi criada essa resolução, essa norma, porque tinha muitas instituições que trabalhavam com pessoas que tinham serviço de voluntário, não se sentiu obrigado em comparecer, em estar presente, e a gente também precisa do fortalecimento desses vínculos. Então, por isso que começou a colocar esse tipo de regras. Pode ser que lá na cidade da Maria Ângela, o Conselho